Bora? Então bora. Jana Viscardi reagindo a um comentário. E aqui é um comentário feito numa postagem do Load. Estávamos falando sobre Load agora há pouco. Numa postagem do Load, Jana Viscardi vai comentar. Vambora? Play. Meu teclado não funciona, então não deu play. Mas enquanto isso, se inscreve no Introdução ao Cinema, link na descrição e também se inscreva aqui no canal. Hoje, olha, se você quiser me chamar de fofoqueira, eu não vou nem poder reclamar. Porque no final das contas, o meu vídeo é porque eu vi um comentário de um post de um outro produtor de conteúdo. Não é. Primeira coisa, antes de qualquer coisa. Se você é cinéfilo... estamos em quantas pessoas aqui hoje? Nem sei. Mas se você é cinéfilo e se tem esse tanto de gente aqui acompanhando a live aqui com a gente, é porque você é fofoqueiro. Cinéfilo só é duas coisas. Se você é cinéfilo, você só pode ser um desses dois. Ou você é fofoqueiro, ou você é safado. E falo mesmo. Se você é cinéfilo, ou você é fofoqueiro, ou você é safado. Muito obrigado pelo sub. Que chato, né? Mas, ou você é fofoqueiro, ou você é safado. Ah, Felipe, por quê? Eu não sou fofoqueiro, eu não sou safado. É. E vamos falar sobre teoria do cinema, para falar sobre isso? Você, enquanto espectador de cinema, nada mais é do que um fofoqueiro. Um voyeur de um mundo outro. Você vai para uma sala de cinema, ou na sua casa, não precisa ser a sala de cinema, mas a sala de cinema é a extremação desse processo. E você senta numa sala escura e de um projetor oculto emana-se uma luz numa tela. Abre-se uma janela para um mundo. E você, da sua escuridão, vê sem ser visto. Voyeur, fofoqueiro. Fofoqueiro. O espectador de cinema nada mais é do que o espectador que olha pela janela. Abre a sua janela, olha para o mundo, acontece um acontecimento que pode ser estranho, pode ser curioso, pode ser a outra pessoa do outro lado da rua, na outra janela, na outra casa que você está olhando, fazendo coisas. Mas você olha. Mas você olha na sua posição voyeur, de ver sem ser visto. Essa é a posição do espectador de cinema. Ver sem ser visto. Fofoqueiro. Mas também safado. Porque vê sem ser visto situações que não faria se próximo estivesse daquilo que ele observa. Ou seja, o agente voyeur é um agente que demanda da segurança do seu olhar, da distância que ele tem para aquele que ele olha. Porque ele, se não estivesse distante, ele não faria. Ele não faria. E aí, quando esse espectador de cinema, fofoqueiro e safado, está vendo o seu filme na sua sala, na sua televisão, e a mamãe ou a vovó passam naquele momento específico do filme, esse espectador safado tem o seu voyeurismo rompido. Ele se envergonha. Por quê? Porque aquela distância no olhar, aquela segurança de ver sem ser visto, a distância do fofoqueiro, a distância do safado, não existe mais. E a pessoa que rompeu com o seu voyeurismo, sua avó, sua mãe, é a pessoa que justamente descobre o que você vê, mas que você não queria que descobrisse. Fifi é o termo científico, é isso. O espectador de cinema é um fifi, mas um fifi safado. Aqui está a questão. Vocês olham por uma janela no cinema. E vocês veem aquilo que vocês não veriam se próximo daquilo que você observa estariam.
Pense sobre isso. Repense sua cinefilia. Não era comigo, mas era comigo. Então eu vou ter que falar sobre esse comentário grotesco que eu vi por aí. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha aí do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais. Estamos praticamente em todas elas, inclusive nas novas que surgiram. Você pode, claro, deixar aqui o seu comentário, fazer seu apontamento, sua crítica. E, como eu sempre digo, você pode também apoiar a produção de conteúdo. Isso é bem importante. É um trabalho independente, que não tem suporte de marcas. E você pode ir lá, portanto, no apoia-se/Jana Viscardi. Então apoiem Jana Viscardi, mas apoia aqui também, ó. Vamos dobrar a meta ali em cima? Ali em cima? Vamos? Vamos dobrar? E vamos se inscrever na Introdução ao Cinema, que tá esperando o quê? Tá esperando o quê para aprender mais sobre cinema? Linguagem, teoria, história do cinema, crítica de cinema. Vem fazer parte. 2 aulas novas todos os meses, mais as aulas que já passaram disponíveis na plataforma. Vem comigo. Ou então aqui mesmo no Clube de Membros. Pois muito que bem, eu estava passeando por esse espaço maravilhoso conhecido como internet. Espaço em que você e eu estamos agora para poder assistir esse vídeo. E eu me deparei com um comentário que foi feito para um outro produtor de conteúdo, não para mim. E esse comentário me deixou muito incomodada, porque é um pensamento muito comum, muito corrente, que deriva de um entendimento de língua profundamente equivocado, e eu não tinha como não fazer esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele pode ajudar outras pessoas, mesmo que não a pessoa que fez esse comentário absurdo. Outras pessoas que podem, porventura, ter em algum momento esse tipo de pensamento, podem mudar essa percepção, porque nós estamos no mundo pra quê, Brasil? Pra aprender. Você aprende todo dia, eu aprendo todo dia, e eu tô sempre disposta, não sei você, mas eu tô sempre disposta a aprender. Então, tô sempre com a escuta ativa, entendeu? Sempre bom. E esse comentário foi direcionado a quem? Foi direcionado ao Load. Load é um produtor de conteúdo. Ele tá no YouTube, no Twitch, enfim, em diferentes redes. E enfim, curioso com os motivos pelos quais esses comentários vêm pro Load, né? Vamos lá? Sociais, como vários de nós. Ele é alguém que vai falar sobre cultura pop. Já esteve, inclusive, atuando não só no próprio canal, mas em outros espaços. Tio João é tipo 20 minutos e 1 segundo de vídeo. Gente, Tio João e eu, é isso. Eu não sei se vocês viram o react que eu fiz aos libertários falando sobre cinema nacional. Vocês sabem quanto tempo ficou o vídeo? Se eu não me engano, o vídeo teve 1h30. Esse react que eu fiz aos libertários falando sobre cinema nacional. Vocês sabem quanto tempo tinha o vídeo reagido? O vídeo que eu reagi ficou com 1h30. Quanto tempo tinha o vídeo reagido? 11 minutos. Eu não me controlo. Eu falo para um cacete. Mas isso aqui é um react. E se você tá aqui por react, é porque vocês querem me ver reagindo. Ah, Felipe, mas você poderia parar de menos. Não. Não. Existem reacts e react. Existe o react do cara que ri e comenta bobeira. E tudo bem gostar desse tipo de react, eu adoro também. Adoro o react do Casimiro, por exemplo, que é mais ou menos esse tipo de react. Mas existe o react do professor, que de alguma forma tenta fazer as coisas mais didáticas, mais tranquilas, mais legais, né? E o professor, gente? O professor fala pra cacete. Então eu, tio João, a gente fala pra cacete. E a gente fez o nosso react junto, há pouco tempo atrás, né? Ontem. Foi ontem? Ontem. Já me perdi também. E pra vocês saberem os bastidores desse encontro. O tio tinha que levar o filho pro médico. E ele tinha que sair da live às 3h30. A gente estava marcado para começar a live às 2h. A gente estava considerando, portanto, que a gente não conseguiria fazer o react em 1h30. E a gente começou o react desde que abriu o vídeo, hein? A gente abriu o vídeo já fazendo react. A gente não fez toda aquela início de live que o tio João faz de vez em quando. A gente abriu o vídeo fazendo react. A gente estava considerando que a gente não conseguiria fazer o react em 1h30. Porque a gente sabe que a gente fala pra cacete. Aí eu falei, tio, então olha só, vamos fazer o seguinte? Vamos começar 1h30? Vamos começar 1h30? 30 minutinhos antes?
30 minutinhos antes a gente começa, a gente tem 2 horas aí pra terminar. E vejam só, vocês que estavam lá sabem, a gente terminou o vídeo, a gente terminou o nosso react exatamente 3h30. Porque no final a gente até deu uma corridinha. Se a gente não desse uma corridinha, tipo, vamos calar a boca um pouquinho, porque senão não vai dar tempo, não ia dar. E olha só que curioso. Olha só a hipocondria acontecendo aqui. Eu parei o vídeo pra falar pra cacete de novo. Sobre coisa que nem é do vídeo. Sobre bastidores de outra coisa que nem tá aqui no vídeo. E eu nem me dei conta. Só comecei a dar conta agora. Mas esse sou eu. Prazer. Felipe. Tudo bem? Sou eu. Prazer. Como por exemplo o Omelete, e hoje ele tem também um canal conjunto, que não é só ele, mas é também com o Cauê Moura, e esse espaço se chama Desce a Letra. Mas como eu disse, ele também tem o próprio canal dele, em que ele vai postar comentários variados, que tem a ver aí com cultura pop, fala de anime, quadrinhos, né, hip hop, enfim. É um comunicador, é alguém que tá lá produzindo conteúdo nas redes sociais já há um certo tempo. E aí que ele recebeu esse comentário aqui. Eu vou ler uma parte só do comentário, que é a parte que me interessa aqui para essa conversa. Load, como você quer ser um comunicador relevante e levado a sério, sendo que seu português é péssimo e com erros crassos de dicção e de estruturação de frases? Jesus. Sério, você tem algum problema de dicção? Se for isso, ok. Se não for, acho que realmente você deveria procurar fazer fono. E aí a pessoa continua para dizer que se a pessoa é tão politizada, como é que não sabe disso e daquilo? Também queria entender... Vou continuar. Também queria entender... Peraí. Cadê fono? Também queria entender como alguém tão politizado como você não é tão ignorante nos assuntos que aborda. Como que tu não sabia que o fascismo não tinha um símbolo? Cara, tu não foi na escola? Meu Deus do céu. Tu levanta a bandeira antifa, mas nem tem conhecimento sobre o que é fascismo, como o fascismo é. Todas as vezes que você abriu a boca nesse vídeo, eu senti vergonha alheia perante tanta ignorância. Caso de voltar ao ensino médio, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Querido, o Load não só quer ser um comunicador relevante, como ele é relevante. E pelo comentário que você trouxe aqui, compreende muito mais da realidade material e da realidade vivida do que você pode imaginar. Do que você pode imaginar. O maluco tá questionando ele, como ele não sabe o que é o fascismo e tudo mais, sendo um baita de um fascista. É basicamente isso. Sendo um baita de um fascista. Sobre essa parte do politizado, como é que você não sabe isso, aquilo, que eu não vou discorrer, nem li o comentário nesse pedaço. Só queria dizer uma coisa. As pessoas aprendem todos os dias, tá? O fato de alguém ser politizado, o que significa isso? Já começa por aí. O que você tá chamando de politizado, né? E qual é a idealização que você tem de alguém politizado? O politizado, sabe? Porque assim, existe a ideia de que a politização se vem pela teoria. E tão somente pela teoria. Claro que a teoria é importante, mas teoria sem prática não é absolutamente nada. E eu garanto que essa prática aqui, que a teoria, o Load tá... A gente sabe que o Load tá indo, tá fazendo leitura de Paulo Freire com a galera. Sabe? Tá fazendo leitura de Paulo Freire com a galera. Mas acima disso, de prática, esse cidadão que comentou não compreende absolutamente nada. Mas essas vivências que são importantes para a construção da nossa cidadania, da nossa existência enquanto ser. Mas eu garanto muito que esse Load que a gente conhece na internet e que assim todo mundo adora, tá aí. Tá nesse lugar.
Sabe? Nas práticas, nas vivências. Sabe tudo? Não. Você não aprende tudo nos livros, não. Apesar de serem importantes. E que o Load vai atrás. O Load sabe. Tá lendo Paulo... Gente, o Load tá lendo Paulo Freire com a galera. Com o público dele. Sem noção. Ele não precisava disso. Real, ele não precisava disso. Não, as pessoas aprendem. E, inclusive, quem produz conteúdo na internet muitas vezes acaba usando esse espaço para trazer pessoas convidadas justamente para seguir aprendendo, entrando em contato com outros tipos de conteúdo e de conhecimento, para ouvir junto com a audiência e aprender junto com a audiência. E tudo isso. Eu queria saber em que vídeo que foi esse comentário. Isso pode ser feito com muita responsabilidade. Só dando esse toque para você aí do outro lado que acha que a pessoa que se assiste tem que saber tudo. Pra você, inclusive, porque aí você fica no deleite da sua casa, sentadinho assistindo, não apoia um conteúdo, não deixa um like, não faz um comentário construtivo, mas uma crítica, assim, preconceituosa e cagada, aí as pessoas fazem de gosto. Mesmo sendo audiência, mesmo querendo que a pessoa saiba tudo pra ela, porque aí você assiste a outra pessoa sabendo tudo que você acha que ela tem que saber, e você fica de boa, porque, né? Seu esforço é assistir o outro. Enfim, ironia, um pouco, porque eu ando um pouco cansada da maneira como as pessoas... Isso que ela trouxe aqui pra gente vale também pro professor, tá, gente? Então, assim, se vocês perguntarem um dia alguma coisa pro seu professor, pra mim também, e esse professor não souber responder, gente, o professor não tem todos os conhecimentos do mundo. Sinto muito dizer isso, eu não tenho, nenhum professor tem. Isso nem mesmo existe. Isso nem mesmo existe. Então sim, vão ter perguntas que eu não vou saber responder. Ou que a minha resposta não vai ser suficiente. Sabe? É importante que você tenha esse tato também com seus professores. Conversam com as outras. E aí, aqui tem a parte mais importante. E o pior é que a gente tem que saber de tudo, né? Tudo de tudo. Essa impressão, né? É o professor de Crocs aqui que tá falando. Deve ser um professor. Não, deve ser um professor que dá aula de Crocs. Com certeza não é. Mas imagina, um professor dando aula sobre Crocs. Não de Crocs, mas aula sobre Crocs. Né? Não, porque o Crocs é o estudo do belo do Crocs, né? O estudo do belo do Crocs. Maravilhoso. Mas é isso. Se impõe ao professor essa ideia de que ele tem que saber tudo de tudo. E quando ele não sabe responder, professor falhou. Professor falhou. Ele não sabe responder isso. Mas sinto muito, gente. Eu não entendo de física quântica. Eu nem mesmo entendo tudo de cinema. Vocês querem um exemplo? Vocês querem um exemplo? Eu sou uma pessoa que sou limitada ainda, e preciso melhorar quanto a isso, em cinema de ação. Eu não sou a pessoa adequada para falar com vocês sobre cinema de ação. Sei alguma coisa? Sei alguma coisa. Posso conversar com vocês sobre isso? Posso conversar com vocês sobre isso. Mas eu não sou a pessoa mais adequada. Não sou a pessoa mais adequada. Estou dando um exemplo para vocês. E eu reconheço as minhas limitações também nesse sentido. Outro exemplo, não vi Satan Tango, como o Alan está dizendo aqui. Não sei se eu tenho tempo disposto o suficiente para isso. Mas esse é um exemplo. Saca? Nós não saberemos tudo. Eu não sei sobre o cinema de ação. Eu não sou uma pessoa hiper aprofundada em cinema de Hong Kong. Por exemplo. É uma coisa que eu comecei a me aprofundar mais recentemente. Mas eu tô buscando. Sabe? Então a gente, professor, tem sempre essa pressão de saber um pouco de tudo. E quando a gente sabe um pouco de tudo, a impressão que fica, inclusive, é que a gente sabe um pouco de nada.
Então, não joga essa pressão pro seu professor. Tem coisas que ele não vai saber responder. Mas você pode ir atrás. Você pode ir atrás. Para mim, que tem a ver com questão de língua. Essa pessoa vai dizer que o Load tem um português péssimo e com erros crassos de dicção e estruturação de frases. Eu fico me perguntando o que é um erro crasso de dicção. O que é um erro de dicção? Primeiro, o que é dicção? O que nós estamos chamando de dicção? Vou lá no Uber, peraí. No Uber. Não, o Uber não. Eu vou no Google. Dicção. Significado. Maneira de articular ou pronunciar palavras. Então tá dizendo que a pronúncia tá errada. O que é pronúncia errada? Eu tô tentando entender aqui, junto com você, porque você sabe que eu gosto de falar dessas coisas, né? Você sabe que eu gosto de desmistificar esse negócio, ajudar as pessoas a saírem dessa lógica normativa, completamente cagada, que não serve a ninguém, nem a essa pessoa que escreveu aqui, ó, e não serve também a você, a mim, a ninguém, tá? Então, adorei o estilo dela, assim, de fala. Adorei. Porque ela tem um negócio meio didático e, portanto, professoral, de ensinar mesmo, mas ao mesmo tempo meio debochado, meio passivo-agressivo, mas ao mesmo tempo doce. Ela consegue encontrar esse caminho, esse meio ali. É muito difícil isso aqui que ela tá fazendo, hein? Muito difícil. Muito bonito. Então veja só. Pronúncia errada não existe. Existem diferenças que acontecem em função de diferentes fatores geográficos, de classe social, de faixa etária, de escolaridade. Tem muitos. As diferenças podem vir de diferentes lugares. É uma belezinha. O que acontece é que essas diferenças, muitas vezes, numa sociedade como a nossa, elas acabam hierarquizando, né? Conhecimento, hierarquizando a língua, como se houvesse uma língua boa e uma língua ruim. E essa... Vamos trazer pro cinema? Lembra que a gente conversou num vídeo em que a gente reagiu ao Felipe Neto? Que alguém mandou uma pergunta pro Felipe Neto dizendo: Felipe, se um filme foi feito pra ser ruim e ele consegue, ele é bom? A gente discutiu um pouco sobre isso. Então, gente, historicamente, não é só no cinema, desde sempre, vamos no Renascimento. Vocês já viram Retrato de uma Jovem Chamas? Vocês já viram Retrato de uma Jovem Chamas, né? Tem uma cena no filme que é fundamental, que é o momento em que a Marianne, a pintora, mostra a sua pintura para a Heloise, a pintada. Só que era uma pintura às cegas. Então, Heloise não sabia que estava sendo pintada. E finalmente Marianne resolve mostrar essa pintura para ela. A Heloise olha para o quadro e fala algo do tipo: essa sou eu? A Marianne logo fica encucada, meio... Pô, tá de sacanagem? Pintei direitinho, né? Aí ela olha e... Sim, é você. E o diálogo se encaminha para uma perspectiva de... Não estou me vendo aqui. Quem que pintou essa obra? Eu não vejo alma. Eu não vejo presença. Eu não vejo vida, diz Heloise. Marianne diz: eu segui as regras, as convenções. E Heloise diz: com as regras e as convenções não há alma, não há vida, não há autor, não há você nessa obra. Não há você. Não dá pra te ver nessa obra. A questão é essa aqui. A questão é essa. Não há como ver o autor na obra. Tão somente o representado. Mas sem vida, sem alma. E essa cena, ela representa muito um momento histórico ali do neoclassicismo.
a Mariene, ela tá pintando sob as condições das regras, das convenções. Seguindo as regras. Que regras são essas, gente? São as regras do bem fazer artístico. É como adaptar os meios, as técnicas, a linguagem para o bem fazer artístico. Fazer do jeito certo. Seguir as regras gramaticais corretas. Porque caso você não acompanhe as regras gramaticais corretas, caso você não realize uma obra segundo o bem fazer artístico correto, você está fazendo uma má arte. Uma arte ruim. Mas uma arte que segue corretamente todas as regras, tudo no seu lugar correto, ela pode também não ter alma. E é isso, inclusive, que esse comentário desse cidadão tem. É um comentário desalmado. Desalmado. Destituído de vivências, destituído de presença, destituído de vida. Destituído de beleza. Porque essa beleza, ela é acompanhada por essas vivências. Ela é acompanhada por essas vivências. E a regra do bem fazer artístico também pode ser percebida nas regras do bem fazer cinematográfico. Então, um filme ruim feito para ser ruim não existe. Ele não segue os padrões ditos pelo bem fazer cinematográfico. É isso. Ele pressupõe uma linguagem. Mas os usos empregados a essa linguagem não seguem o princípio do bem fazer. Que é elitista. Que é acadêmico. Mas que não responde à realidade social, à realidade material, à realidade das pessoas, à realidade do povo. Esse entendimento ele vai sendo perpetuado muitas vezes por aquilo que a gente vê na escola. Você sabe que eu vou lançar um livro, eu inclusive falei disso no livro? Isso significa que as diferenças, se colocadas em termos de valor, vão apartar indivíduos e colocá-los como melhores ou piores. É o exemplo desse texto. Esse comentário quer colocar o Load no lugar dos piores. Perfeito, né? E é isso. A partir desse pressuposto da regra do bem fazer cinematográfico, do bem fazer artístico, pressupõe a ideia do que é mal fazer artístico. Vocês conseguem conceber essa ideia? É aquilo que eu sempre digo para vocês. Quando a gente deseja definir alguma coisa, a gente define primeiro o que não é aquela coisa. Então, se eu quero definir o que é o bem fazer, eu defino o que é o mal fazer. E quando eu faço isso, eu taxo indivíduos também. Mas não só indivíduos, como coletivos. Como grupo de pessoas, como classes sociais. Então, determinada classe social detém o modo de fazer, o modo de bem fazer cinematográfico ou artístico. Enquanto outras detêm o mal fazer, não sabem se correlacionar com a linguagem. E isso a gente vê de maneira muito expressa, para fugir um pouco do cinema nesse sentido, com a música. É o funk, é o rap, né? Que fogem da lógica do bem fazer. E que, curiosamente, são gêneros que estão muito associados à realidade social da classe trabalhadora.
Porque ele teria a tal da péssima, a tal do português péssimo e do erro de dicção. E é curioso porque no começo do texto, o que essa pessoa vai dizer é: você quer ser um comunicador relevante e levado a sério. Então veja que a pessoa já está colocando esse lugar do você quer ser, mas você não necessariamente é. É quase com... Você quer ascender socialmente para uma outra classe e conseguir se comunicar da maneira correta, com o bem fazer dessa comunicação. Porque agora você não faz, você é outra classe. Você não faz dessa forma, você precisa melhorar. E aí o que a pessoa vai dizer em seguida é que o problema da pessoa querer ser um comunicador sério é que, na verdade, o português dela é péssimo. Ou seja, é como se houvesse uma equivalência entre português muito bom e excelente comunicador. Então, português péssimo, comunicador que não é bom. A questão é que a gente volta para esse lugar. Mais uma vez, essa equivalência é falsa, né? Perfeitamente falsa. Dominar a gramática não significa, por consequência, uma boa comunicação. Você pode ser simplesmente um baita de um chato. Você pode ser simplesmente um baita de um chato dominando a gramática corretamente. Ponto. O que você está chamando de português bom? Alguém que faz esse tipo de comentário está considerando uma língua idealizada como o bom português. Só que essa língua idealizada não vai ser alcançada por ninguém, nem por essa pessoa aqui. É óbvio que habilidades de comunicação, mais fluência na conversa, mais desenvoltura, isso é algo que se aprende ao longo do tempo. Isso é algo que você pode querer trazer para a sua produção falada, por exemplo. Mas isso não tem a ver com o português péssimo. Isso é uma outra coisa, é algo que se aprende ao longo da vida. A maneira como eu gravava vídeo lá no começo do meu canal e como eu gravo hoje, é completamente diferente. Porque no meu... Isso aqui é muito verdade. Gente, vai lá ver. A gente já fez um react de vídeo meu antigo. Mas os vídeos mais antigos ainda, vai ver. Eu não tinha essa desenvoltura aqui pra conversar com vocês lá no início. Não tinha. Era uma coisa meio assim. Porque, gente, falar com a câmera é difícil pra caramba. Falar com a câmera é muito difícil. Porque a gente não tá conversando com ninguém. A gente sabe que a gente tem alguém do outro lado pra falar. Mas a gente não tá falando com ninguém, exatamente. Eu tô falando com uma webcam aqui. Eu sei que vocês estão vendo televisão e a gente pode estar estabelecendo um diálogo, uma companhia aqui. Eu adoro ser companhia pra vocês. Mas eu aqui na minha casa, eu estou na frente de uma tela de computador e de uma webcam. É disso que eu estou na frente. Isso quando não estou ao vivo, porque no ao vivo eu ainda sei que eu estou, de maneira ao vivo, conversando com alguém. Quando eu estou gravando sem ser ao vivo, é muito difícil. Porque a gente tem que tomar a consciência de que alguém verá depois. Ou seja, você está estabelecendo o contato, a comunicação com alguém que vai ver depois. E não agora. É isso, você olha para a câmera não te olha de volta. Perfeito. É o voyeurismo, né? Meu entendimento, eu me tornei uma comunicadora melhor, porque eu fui me familiarizando com toda essa estrutura que eu uso para gravar. E aí, isso, observe, tem a ver com português péssimo ou não péssimo. Porque o português péssimo, ele existe em função de uma hierarquia que querem colocar na heterogeneidade da língua portuguesa. Isso não acontece só com o português, acontece com outras línguas também. Mas essa heterogeneidade linguística, quando ela é colocada em termos de... Jana Viscardi tem problema de dicção. Jana Viscardi tem problema de dicção. Denúncia grave. Professora de português e de comunicação tem problema de dicção. Não vale. Não vale. A hipocondria. Enfim, a hipocondria. Valoração de melhor e pior, a única coisa que ela promove é preconceito linguístico.
é diminuir pessoas e, pior de tudo, não ter a escuta para essas pessoas que supostamente, de acordo com o que diz, por exemplo, essa pessoa teria um português péssimo. Porque quando a gente coloca nesses termos, você começa a ir para um lugar que o Marcos Banho já falou várias vezes, o Faraco já falou sobre isso. Agora, mais recentemente, eu falei aqui do livro do Caetano Galindo, Latim em Pó, também vai falar sobre isso, que tem a ver com esse lugar que determina, além de determinar o que é o bom português, então, quem é que vai ter o direito de ser ouvido? Porque o que você tem é uma máxima já muito antiga, do o bem pensar deriva desse bem falar o português, ou bem escrever o português. O bem pensar e o bem fazer cinematográfico que a gente tá falando agora. Gente, vocês estão vendo? Eu juro que eu não assisti o vídeo. De novo, gente, eu juro pra vocês que eu não vi o vídeo. A Jéssica me mandou esse vídeo há muito tempo atrás, lá no Discord, né, Jéssica? Mas eu não assisti o vídeo. Mas tá aqui, ó. Eu e Jana, ó. Tá aqui. Tá conectado. Tá conectado. Português, que de novo vai para um lugar de uma discriminação mesmo, porque você tem um grupo muito pequeno de pessoas que, entre grandes aspas, domina o que seria essa norma que é uma norma curta, como diz o Faraco, porque se restringe a um lugar idealizado da língua, ao invés de pensar formas efetivamente presentes na língua. Quando você tem a lógica do português péssimo, muitas vezes você vai ter a lógica do pensa péssimo. Então essa pessoa, ela não deve pensar bem, ela não deve ser relevante em termos daquilo que supostamente está querendo comunicar. Então é curioso pensar como é que isso entra dentro desse comentário para o Load, que é alguém que já disse em diferentes ocasiões que estudou até a 7ª ou 8ª série, se eu não me lembro bem, se eu não me engano, e que hoje insiste em dizer que segue aprendendo, como eu sigo aprendendo. Com o meu trabalho nas redes, eu sigo aprendendo. Isso aqui é lindo. Isso aqui é muito bonito. Isso aqui é muito bonito, de verdade. E sigo estudando para poder fazer o que eu faço. É a mesma coisa com boa parte dos produtores de conteúdo. É certamente o caso do Load, que estuda. Jana Viscardi, você me fez emocionar. Para poder produzir o seu conteúdo, assim como quem está lá fazendo um conteúdo responsável está estudando para continuar aprendendo. Então veja, é muito louco que queiram diminuir a produção de alguém e a relevância de alguém a partir dessa lógica que é discriminatória pela língua. Essa discriminação, ela passa pela língua. Não para nela, evidente, mas passa por ela. É como é que você ousa ser alguém que pensa, se você não fala como eu supostamente acho que você deveria falar? Mas veja, o meu mais completo foda-se para você que acha que existe apenas uma maneira de se comunicar e que não entende que esse tipo de comentário é uma violência. Você está querendo invisibilizar o outro. Uma violência de classe. Sobretudo uma violência de classe. Porque impõe a ideia do bem fazer, do bem pensar. Impõe, portanto, que esse bem fazer, que as técnicas, que as regras são domínio de determinada classe em relação a outra. E, portanto, essas regras são tão somente amarras, correntes de um sistema de exploração. Você está querendo tirar a identidade do outro, que passa, inevitavelmente, por uma questão também de língua. Isso é com todos nós. Eu trouxe o exemplo do Load, desse comentário aqui, não é o exemplo do Load, né? Gente, a chibata só muda de aspecto. Ela só muda a sua forma. Vocês compreendem isso? Mas a exploração permanece. O comentário que fizeram pro Load para a gente expandir e pensar o quanto a língua é uma questão, inevitavelmente, de identidade para todos nós.
o quanto isso vai se consolidando ao longo do tempo, quanto isso vai nos aparecendo ao longo do tempo, de diferentes maneiras. Então, veja, quando você coloca o português como algo homogêneo e você desconsidera a sua diversidade de possibilidades, e eu tô falando de fala e de escrita, você passa a ser alguém cruel com toda e qualquer pessoa, todo e qualquer falante de uma língua, porque ninguém jamais alcançará a lógica dessa idealização. Aquilo que você chama de erro crasso de dicção, provavelmente é uma questão dialetal, de dialeto, porque há muitas pronúncias diferentes. Por exemplo, o R em português. Quando você escreve porta e você vai ler aquilo, você pode ler de diferentes maneiras. Eu falo porta. Tem quem fale porta. Tem quem fale porta. Da mesma maneira, se alguém diz, por exemplo, as minas, as pessoas, sei lá, tô aqui viajando. Isso não é um erro de estruturação de frase. Isso é uma possibilidade de produção oral do português. Existe. Não é um erro. É algo que existe no português. E nenhuma dessas coisas é erro. E isso é muito importante para que vocês reconheçam que isso que se fez durante muito tempo na Globo, por exemplo, né, que é uma rede maior de televisão, essa ideia de homogeneizar sotaque, sabe? Que você via, parecia que tava todo mundo falando do mesmo jeito na televisão. Porra, as pessoas tiveram que fazer um monte de exercício para tirar traços do que são as suas próprias referências de vida, de onde vem, sabe? A pessoa que nasceu no interior de São Paulo vai falar diferente de quem nasceu no interior da Bahia. E não há nenhum problema com o interior de São Paulo ou com o interior da Bahia. Então tem esse lugar de uma neutralização que eu acho maravilhoso que a internet justamente não tenha. Porque as pessoas elas vão usar o jeitinho delas, de onde elas são. Eu falo porta, às vezes vem um porta, porque já estou há vários anos aí peregrinando por vários lugares, então a gente acaba pegando um pouquinho de coisas aqui e ali. Tem uma gracinha que a gente faz, não é mesmo? Quando eu faço esse mesmo. No meu dia a dia eu não falo mesmo. Mas aqui eu faço essa gracinha. Ou seja... É o Vasco, né? É o Vasco. Veja, gente, não existe língua homogênea. A internet é maravilhosa porque nos permite estar aqui, sem que a gente tenha que seguir um manual que diz como é que a gente tem que falar. Esses manuais são, inclusive, na minha modesta opinião, um equívoco, uma tentativa de homogeneizar algo que não é homogêneo. Então, nesse sentido, eles são uma imposição ao outro e à produção linguística do outro, assim como uma imposição que se estabelece como dominação. Há diferentes imposições e canetadas linguísticas sendo ofertadas aí cotidianamente. E aí, claro, para além disso, esse profundo preconceito de ter na cabeça que só é relevante ou tem algo a dizer quem usa um português que é idealizado e que, na verdade, ninguém produz. E isso leva a um preconceito muito grave, que foi o que a gente viu aqui, disfarçado de uma suposta crítica para a melhoria desse produtor de conteúdo. Não tem crítica aqui construtiva. O que tem aqui é só preconceito mesmo. Então, assim, gente, há sempre uma oportunidade de você aprender. Eu também tô aprendendo todo dia. Então, aprenda. Esse tipo de comentário não tá ajudando ninguém. Porque tem um olhar preconceituoso e reducionista sobre língua. Então, era isso que eu tinha para dizer para você hoje. Eu espero que você se divirta aí do outro lado e beijos. Tchau. Isso é uma das coisas que eu queria entrar. Você Começou o Ian falando aqui. Não esperava também isso. Não esperava. Forte. Vídeo forte. Vídeo bom demais. Vídeo bom demais. Curtiram o vídeo?